Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os vossos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco do livro de Mateus. Ora, o livro de Mateus é o livro da genealogia de Cristo. Já em Mateus capítulo número 1, você vai ver que este livro, ele é o livro da geração de Jesus. O livro que conta a história de todos os patriarcas que antecederam a Jesus Cristo de Nazaré. Em Israel existe uma cova chamada Cova de Macpela, aonde está ali Abraão, Sara e outros patriarcas nesta cova. Então, Jesus, ele é da geração de Davi. Davi é da geração de Abraão. E Abraão gerou a Isaque, gerou ali a Jacó, gerou a Judá e os seus irmãos. O que nós temos que entender neste capítulo, amado, é que a Bíblia Sagrada, ela está falando de toda a geração de Cristo em Israel, porque era esperado o Salvador. Desde a época de Moisés, ali em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, já era esperado o Salvador. Moisés foi perseguido no passado porque todos pensavam que ele era o Salvador, que ele viria para trazer luz a Israel. Mas, na verdade, essa espera do Salvador aconteceu ali no livro de Mateus. E aí, amado, Judá, que era da geração ali de Jacó, gerou de Tamar a Pérez. E Pérez gerou a Zerar. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão é o sacerdote que veio ali como irmão de Moisés, porque Arão era aquele que entregava o recado a Faraó. Ou seja, Moisés era meio gago, e Moisés não conseguia falar a Faraó. Então ele tinha como se fosse um porta-voz que representava ali o recado dado por Deus, o Todo-Poderoso, no Sinai. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nazon. Nazon gerou a Salmão, e Salmão gerou a Reabe. E aqui tem uma história interessante. Reabe é aquela prostituta que ela salvou ali o povo de Israel quando eles chegaram a Jericó, na história clara ali no livro de Josué. Se você for ler todo o livro de Josué, você vai ver essa mulher lá, Reabe, a prostituta, que salva os dois espias, e esses dois espias volta até Josué, fala que Reabe os escondeu, e Reabe é poupada por Josué quando Josué ali massacrava todo o Jericó. E da geração de Reabe gerou Boaz, e Boaz é aquele marido de Ruth. Ruth é aquela mulher que veio ali de outra nação, junto com a sua sogra Noemi, porque havia morte na outra nação, e elas foram e voltaram para Israel. Então Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé, amado, é o pai de Davi, e Davi é aquele que estava ali na eira, na roça, aonde defendia as suas ovelhas do leão, da ursa, e futuramente Davi virou rei de Israel, porque ele foi ungido ali, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pelo profeta Samuel. Então, essa mulher de Jessé, que gerou a Davi, ela não é citada ali
na Bíblia Sagrada. Mas o rei Davi gerou Salomão. E o rei Salomão é aquele homem que ele teve 2 vezes o reinado do seu pai, porque simplesmente ele adorou a Deus ali com 1000 juntas de boi, querendo saber a sabedoria. Ele falou assim: Senhor, como posso eu governar tão grande povo se eu não tenho sabedoria? E isso você vai ver em 1 Reis, amém? Em 2 Reis, toda a história até chegar em Salomão. Você vai ver ali também em 1 Samuel e 2 Samuel até chegar na história de Salomão. E Salomão gerou a Roboão. Roboão foi aquele que perdeu ali 10 tribos de uma vez só, porque o seu pai Salomão, ele falava assim: olha, eu não sei se vou deixar toda a minha riqueza para um sábio ou para um tolo. E muitos homens no dia de hoje também não sabem. Eles constroem riquezas, constroem ali todo o seu império, roubam nações, mas quando eles morrem, ali tudo é desfeito, tudo acaba, porque na verdade eles estão deixando para um tolo. Ou seja, pode ser maldição ou pode ser bênção aquela riqueza. Aquela riqueza pode vir de lugares que é de excelência, com princípios éticos, ou pode vir de lugares que é de maldição, com princípios de roubo, de furto. Então, as riquezas, e diz a palavra que é um mal. Riquezas, dinheiro é um mal. E aí você tem que ler ou ouvir toda a história de pregação neste canal a respeito do dinheiro. Amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Roboão, ele gerou de Abias, que era a mulher dele, gerou a Azar. Azar era o rei Azar. E Azar gerou a Josafá. E Josafá, o rei Josafá, gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias, que é outro rei muito falado no livro ali dos reis de Israel. E Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acás e Acás gerou a Ezequias, o rei Ezequias, tão falado na Bíblia Sagrada. Ezequias gerou a Manassés e Manassés gerou a Arnon. Arnon gerou a Josias e Josias gerou a Jeconias. Jeconias de seus irmãos, ali na deportação para a Babilônia. No livro de Jeremias você vai ver a história ali que Nabucodonosor levou cativo todo Israel para a Babilônia, e você vai conhecer esse personagem chamado Josias, que gerou Jeconias, que gerou dos seus irmãos na deportação para a Babilônia, porque Israel foi levado todo cativo pelo rei Nabucodonosor, que tem a história muito interessante de Nabucodonosor ali na Bíblia Sagrada. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel, que já Zorobabel, ele vem de lá para cá, ali, quando Esdras, Neemias, no livro de Esdras e Neemias, você vai conhecer esse personagem chamado Zorobabel, e Zorobabel, ele vem liberto já do cativeiro ali da Babilônia, em direção a Israel, para a reconstrução dos muros e da casa do Senhor. Zorobabel era um sacerdote, e esse sacerdote chamado Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou ali Eleazar, e Eleazar gerou a Matá, e Matá gerou a Jacó. E aqui esse personagem chamado Jacó não é aquele Jacó lá de Gênesis, aonde há o começo de tudo, mas sim outro Jacó, que já é depois do livro ali, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, de Malaquias, que começa a aparecer a família de José. Porque Jacó gerou José, marido de Maria. O interessante é que este homem, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ele que aceitou, conversou ali com Jesus Cristo de Nazaré durante sua vida toda, sabendo que o próprio Cristo era gerado pelo Espírito Santo. De sorte, amado, que todas as gerações, desde Abraão
até Davi são 14. Então aqui tem um tempo e modo de gerações. De Abraão a Davi, 14 gerações, 14 patriarcas. E de Davi até a deportação para a Babilônia, são mais 14 gerações, ou seja, mais 14 patriarcas. E ali, depois da deportação para a Babilônia, são mais 14 até o nascimento de Cristo. Então, são 3 gerações de 14 até o nascimento de Cristo. Quando Cristo paga o preço de morte, preço de cruz, ali em Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos e no livro ali, em nome do Senhor Jesus, de João, vem o Atos dos Apóstolos. E no Atos dos Apóstolos começa agora, de lá para cá, mais 14 geração. Creio eu que após 14 geração de Atos dos Apóstolos, até chegar na nossa geração, contando certo, as 14 gerações, vai haver a 4ª geração de 14 gerações, ou seja, vai contar 14 gerações ali, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a deportação para a Babilônia, e depois da deportação de Babilônia até Jesus, mais 14, aí conta 3, e a 4ª número de 14 gerações vai dar até nós, e aí haverá o fim, conforme ali todo o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo número 2. Então, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes mesmo do casamento, ou seja, ela não tinha relação com José, ela era virgem, e por isso que muitos falam a Virgem Maria, mas na verdade Maria não pode ser santificada, porque santo é o Senhor. Ela pode ser lembrada como mulher de Deus, mas você não pode santificar a Maria, porque Maria, ela santificada vai contra o Salmo 115. Um santo, uma imagem de escultura, não ouve, não fala, não vê, não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Quando eu faço a imagem de escultura, eu ajoelho aos pés dela e ajoelho a minha criatura. Eu criei a imagem e estou ajoelhando. E se eu creio que tem um espírito por trás, aí já é espiritismo e não catolicismo. Entenda esses mistérios pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então Maria, uma mulher digna de ser lembrada, digna de ser contada a sua história, ela gera, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, de José a Jesus Cristo de Nazaré, concebida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, íntegro, reto e temia a Deus, e não queria difamar a sua mulher chamada Maria, intentou até mesmo deixá-la em secreto, ou seja, segura Mateus, segura este filho, balança Mateus, balança Jesus, que o filho é teu. Ou seja, abandoná-la, né? Mas ali, quando ele estava projetando isso, quando ele estava arquitetando deixar esta mulher, eis que em sonho apareceu um anjo da parte do Senhor e disse: José, filho de Davi, ou seja, da geração de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, porque o que é nascido dela é gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ela dará à luz um filho, chamado o seu nome Jesus ou Emanuel, Deus conosco, porque ele salvará o seu povo dos pecados. E aí começa a entrar aqui o Salvador do mundo, que muitos israelitas esperavam desde a época ali de Moisés. E você tem que ler o livro do Gênesis para entender a história de Moisés, para entender o que aconteceu lá com Moisés, para entender todo o princípio escatológico, é aquilo que caminha por fim, mas para a gente entender o fim, nós temos que ir lá no começo para entender a Bíblia Sagrada. Então tudo isso aconteceu para que se cumprisse, amado, o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas, que diz: eis que a virgem, e aí vem o livro de Isaías, que tem essa profecia, eis que a virgem
conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então, é o Deus que anda comigo, ou seja, Jesus Cristo agora é o Filho de Deus, e lá no livro de Isaías, Deus olhando para a terra não viu um justo sequer, eis que se desfez de si mesmo, que é o seu Filho amado, e enviou a apregoar o Evangelho a todo aquele que nele cresce, para que não venhesse a perecer. Então todo aquele que crê em Cristo, confessa o seu nome como Senhor e Salvador da sua vida, esse, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, terá a salvação conforme todo o livro de Romanos. E José, amado, ele despertando desse sono, ou desse sonho profético, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher Maria como mulher, assumiu essa gravidez do Espírito Santo, para que não gerasse escândalo ali no meio de Israel. E, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não a expurgou até que ela deu à luz o seu filho primogênito, por isso que ele é o primeiro, gerado ali pelo Espírito Santo. E como é que nós somos gerados pelo Espírito Santo? Ora, a Bíblia fala, no livro de Mateus capítulo 4, que Jesus, ao ser batizado, desceu sobre ele o Espírito do Senhor. Então nós somos gerados em Espírito quando nós batizamos ali nas águas. E pôs ali o nome de Jesus. Essa é a história de Mateus capítulo 1. É uma história linda, mas para você entender tudo que está escrito em Mateus 1, você tem que entender de Bíblia, tem que entender dos princípios escatológicos, tem que entender toda a história da Bíblia Sagrada para contar essa história com maestria. Muitas pessoas falam de Jesus, mas não sabem ali expor essa história ao povo, e o povo vai perecendo por falta de conhecimento. Nós vamos estar falando de princípios escatológicos da história, desde Gênesis até chegar ao Apocalipse, para que você entenda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o porquê que a Bíblia Sagrada foi escrita, quem escreveu a Bíblia Sagrada e de que forma essa Bíblia pode nos ajudar. Muito fácil é citar a palavra de Deus. Agora, entender princípios escatológicos, daquilo que caminha para o fim, nós vamos ter que entender todo o contexto daquilo que foi escrito lá atrás. E de lá para cá nós vamos explicar algumas coisas interessantes para que você não pereça por falta de conhecimento. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.